Olá, nós vamos tratar agora do capítulo 5, Teoria da Comunicação. Esse capítulo, aí do nosso livro Manipulação de Texto, começa na página 97. Então, 97, acompanhe aí, por favor. A Teoria da Comunicação. Vamos primeiramente falar de alguns conceitos relacionados com a teoria da comunicação. Falar de linguagem, de língua, de fala, de cultura, né? De uma série de conceitos. Começando pela linguagem. O que é linguagem? Para se comunicar e se expressar, o ser humano dispõe de vários recursos, palavras, gestos, sinais, símbolos visuais. Então, todos esses elementos fazem parte da linguagem. Todos esses recursos de comunicação utilizam sinais de diferentes naturezas. Esses sinais podem ser classificados como sinais de linguagem, que podem ser verbais e não verbais. Então, é importante que nós saibamos que a linguagem é todo sistema de sinais, pode ser tanto verbal quanto não verbal, que são linguagens verbais. Linguagens verbais são aquelas que utilizam a palavra, escrita ou falada. Então, quando se fala em linguagem verbal, é a palavra tanto falada quanto a palavra escrita. Então, eu estou me comunicando com vocês, estou usando a linguagem verbal falada, oral. Mas quando eu escrevo aqui no quadro, eu também estou usando a linguagem verbal, porém, a linguagem verbal escrita. Então, a linguagem verbal é aquela que usa palavras, seja de forma oral, seja de forma escrita. E a linguagem não verbal é formada por determinados sinais de comunicação. Por exemplo, os sinais de trânsito é uma linguagem, porque quando você vê um sinal de trânsito, você já sabe o que é para fazer. Se é para fazer conversão à esquerda, conversão à direita, se é para parar, se não pode estacionar. Então, são sinais que servem de comunicação. Por exemplo, os sinais de trânsito, né, são sinais de uma linguagem não verbal. Claro que o sinal de trânsito também pode ter uma linguagem verbal. Se você vira uma placa de pare, está escrito lá pare. Então, é uma linguagem verbal. Mas só um sinal, por exemplo, uma seta indicando para um determinado lugar, é uma linguagem não verbal. Por exemplo, se os índios antigamente se comunicavam por intermédio de sinais de fumaça, é uma linguagem não verbal. Os surdos mudos, né, usam a linguagem de sinais, né, feito com os dedos, né, com alguns gestos, é uma linguagem não verbal. Usou palavra, linguagem verbal. Não usou palavra, linguagem não verbal. Então, linguagem é todo o sistema organizado de sinais que serve como meio de comunicação entre os indivíduos. É não verbal quando qualquer código que não utilize palavra, e é verbal quando o código utiliza a palavra falada ou escrita. E esses sinais se organizam formando um sistema, eles passam a construir uma linguagem. Então, todas as vezes que esses sinais se combinam formando um sistema de comunicação, é uma linguagem. Agora, o que é língua? Vamos ver primeiramente o conceito ainda na página 97. Língua é uma linguagem verbal, que pode ser oral ou escrita, utilizada por um grupo de indivíduos. Vejam só, a língua varia de povo para povo. Por exemplo, nós, os brasileiros, usamos a língua portuguesa. A nossa língua é a língua portuguesa. Nós somos brasileiros, mas usamos a língua portuguesa. As pessoas que moram nos Estados Unidos, por exemplo, usam a língua inglesa, né? O inglês é o idioma oficial dos Estados Unidos, assim como em muitos outros países, Austrália, África do Sul, usam a língua inglesa. Os italianos, a língua italiana, os espanhóis, a língua espanhola, os argentinos usam também a língua espanhola, né? O Paraguai usa a língua espanhola e também o guarani, né? Então são línguas que diferentes povos usam. Aqui nós temos ainda na página 97 um fragmento de texto que foi escrito originalmente por Guimarães Rosa e traduzido para outras línguas. Então o fragmento é o seguinte, olhem só, primeiramente em português. Esta é a história. E um menino com os tios passaram os dias no lugar onde se construía a grande cidade. Então vejam que aqui foi usada a língua portuguesa, originalmente, neste fragmento de texto. Este mesmo fragmento foi traduzido aqui para espanhol, inglês, alemão. Vamos fazer uma leitura aqui, sem nós nos preocuparmos com pronúncia, né? Que isso varia muito de característica, né? De determinadas pessoas que conseguem pronunciar, conhecem outras línguas e conseguem pronunciar adequadamente. Talvez não seja o meu caso. Mas em espanhol, esse mesmo fragmento de texto, então vamos repetir em português. Esta é a história. E um menino com os tios passaram os dias no lugar onde se construía a grande cidade. Em espanhol, la historia esta.
e Boninho passar alguns dias em lugar onde la gran ciudad está sendo construída. Em inglês, this is a story. A little boy went with his aunt and the uncle to spend a few days in the place where the great city was being built. Em alemão, das ist die Gesicht, es sollte ein kleiner Junge mit Onkel und Tante Tagzine, Ort verbringen, wo die große Stadt gebaut wurde. Então vejam que são línguas diferentes usadas para esse mesmo fragmento de texto. Cada povo usa uma língua. Então não confundir linguagem com língua. Linguagem é todo sistema de sinais, sistema organizado de sinais, verbal ou não verbal. Agora a língua é a linguagem verbal, oral, escrita, usada por determinados povos, por determinadas regiões. Existem países que usam mais de uma língua oficial, por exemplo, Suriname. Suriname usa a língua holandesa originalmente, mas também eles têm um dialeto próprio, salvo engano, se chama Tok-Tok, e também eles usam o inglês, eles podem usar o inglês, eles usam o inglês também como língua oficial. Então existem países que usam mais de uma língua, no caso do Canadá, que usa o inglês e usa o francês. Então isso acontece em muitos países, né? No Brasil nós usamos como língua oficial a língua portuguesa. Então, o português, o espanhol, o inglês, o alemão, o italiano são línguas diferentes. Para se comunicar, cada povo usa uma determinada língua, como eu disse, alguns povos usam mais de uma língua oficial. Então, e o que é fala? Fala já é a utilização individual da língua. Vejam que mesmo na língua portuguesa existem falares distintos. O nordestino fala de uma forma diferente que o gaúcho, que por sua vez é diferente do paulista, que por sua vez é diferente do carioca, que por sua vez é diferente do paraense, né? do nortista. Então, dentro de um mesmo país que fala a mesma língua, né? cujo povo fala a mesma língua, há falares diferentes, há formas de falar diferentes. Porque fala é a utilização individual que nós fazemos da língua. Significa que a fala vai ser sempre usando um padrão que não seja o padrão formal? Não. Mesmo o gaúcho usando um padrão formal da língua portuguesa, diferentemente do pernambucano que usa o padrão formal, mas com suas características, com suas peculiaridades, com seus sotaques. Então isso é característica da fala. Cada povo pode ter várias divisões de falas dentro do mesmo país, usando a mesma língua, mas com falares diferentes. E agora vamos ver o que é cultura. O que é cultura? Cultura é a soma de tudo isso. Nós vamos ver aí na página 98, né, que cultura é todo fazer humano que pode ser transmitido de geração em geração. A cultura é a soma de todas as realizações do homem. Cultura pode ser na parte da música, pode ser na parte da própria fala, dos costumes, na alimentação, na gastronomia, tudo isso faz parte da cultura. Por exemplo, o cearense tem a sua forma, a sua cultura própria, né? Muitos humoristas, muitas pessoas que usam um falar, uma forma de escrever, uma forma de cozinhar, diferentemente do paulista, por exemplo, que é diferente do carioca, que é diferente do mato-grossense, que é diferente do paraense, que é diferente do gaúcho. Então, todo esse somatório de coisas constitui a cultura. No Brasil, nós temos uma cultura bem abrangente, por exemplo, cultura das danças, dos folclores, nós temos o carnaval, temos as festas juninas, né, do São João, nós temos o Bumba Meu Boi, no norte e nordeste, nós temos as danças tradicionais gaúchas no sul. Então tudo isso faz parte da cultura brasileira. Toda essa soma de conhecimentos, toda essa soma de elementos é que forma a cultura. Então cultura é o conjunto de tudo isso. A língua portuguesa faz parte da cultura do brasileiro, mas também a nossa gastronomia, a nossa feijoada, né? as nossas características, né? A nossa cachaça, a caipirinha são características da nossa cultura. Assim como a nossa música, as peças de teatro, as apresentações, né, a poesia, tudo isso faz parte da nossa cultura. Cultura é um conjunto, um somatório de todos esses elementos. E para nós compreendermos melhor a teoria da comunicação, é importante que nós nos atenhamos aos elementos que constituem a comunicação, o processo de comunicação. Quais são esses elementos? Para que haja comunicação, é preciso que haja um emissor, aquele que emite
a mensagem, aquele que fala. O receptor é aquele que recebe a mensagem, o destinatário da mensagem. A mensagem em si, que é o objeto da comunicação, é a mensagem. O canal que a pessoa usa, que é a via de circulação dessa mensagem. O código que ela usa, que é um conjunto de signos e regras de uso desses signos. O que seria mais ou menos isso? O código é um elemento que eu uso para me comunicar, mas para que haja essa comunicação é preciso que eu, emissor, passe um código para você, receptor, de modo que você entenda. Por exemplo, nós estamos dando uma aula de interpretação de textos, né? Então, para isso, eu, professor, sou o emissor da mensagem. Você que está assistindo a esta aula é o receptor da mensagem. Que mensagem eu estou passando? Nós estamos dando teoria de comunicação, teoria de interpretação de textos, essa mensagem. Qual canal que eu estou usando? Eu estou usando a língua portuguesa, que é o meio de circulação dessa mensagem, usando o quadro aqui e usando, naturalmente, os recursos tecnológicos, né? Porque eu estou transmitindo, essa aula está sendo gravada, né? Está sendo transmitida por intermédio da internet, uma gravação e circulação para vocês. Então, esse é o canal. E o código que eu estou usando? Estou usando a língua portuguesa. O canal que eu estou usando é a maneira da comunicação que eu estou fazendo com vocês, seja por intermédio do quadro, seja por intermédio da transmissão de vídeo. E o código que eu estou usando é a língua portuguesa, um código que eu conheço e que você, receptor, conhece. Porque se eu falasse inglês e você só entendesse português, não haveria comunicação, porque o meu código seria diferente, o código do emissor seria diferente do código do receptor. E o referente ao contexto em que estão insertas todas essas informações. Então, o referente é formado do contexto. Portanto, emissor é aquele que emite a mensagem. O receptor é aquele a quem a mensagem se destina, que recebe a mensagem. A mensagem, propriamente dita, é objeto da comunicação. O canal é a via de circulação dessa mensagem. Quando você, por exemplo, ouve um programa de rádio, o canal que é usado é a transmissão de rádio, né? Um programa de televisão, o canal que é usado, o canal de televisão. O código, que é um conjunto de signos e de regras de combinação desses signos. E o referente, que é o contexto, a situação e os objetos reais aos quais a mensagem remete. Então, para que haja comunicação, é imprescindível a presença de um emissor, a presença de um receptor, a mensagem propriamente dita, o canal, a via de circulação dessa mensagem, o código que a pessoa está usando e também o referente, o contexto. Na sequência, nós vamos falar de outros elementos importantes aí da teoria da comunicação, que são as funções da linguagem. Na sequência, nós vamos ver isso aí. Agora nós vamos tratar das funções da linguagem. Existem basicamente 6 funções da linguagem: função conativa, função emotiva, função poética, função referencial, função metalinguística e função fática. Vamos tratar de cada uma dessas funções particularmente. Então, ao escrever um texto, o autor possui sempre um objetivo. Por isso pode haver variação na maneira como aborda o mesmo tema. Assim, cada mensagem possui uma função predominante, de acordo com o objetivo do autor. A função conativa, também chamada de função apelativa, é aquela que tem por objetivo influir no comportamento do receptor da mensagem, por meio de um apelo, de uma sugestão, uma súplica, uma ordem. Então, observe, a função conativa tem por objetivo principal influir no comportamento do receptor. Então, o alvo da função conativa é o receptor. Como é que influi no comportamento do receptor? Por intermédio de ordens, de sugestões, né, com uso de verbos imperativos. Então, tudo isso caracteriza um apelo, né, caracteriza a função conativa. Por exemplo, aqui existe fragmento de uma canção de Noel Rosa que diz assim: seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga à beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Feche a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Então vejam que neste caso, neste poema, letra da canção de Noel Rosa, ele usa formas verbais imperativas, exprimindo ordem, apelo, súplica.
Além disso, ele procura o tempo todo colocar em evidência o receptor da mensagem por intermédio desse apelo, dessa função conativa da linguagem. Portanto, aqui predomina a função conativa, também chamada de função apelativa da linguagem. Agora, a função emotiva é aquela que, também chamada de expressiva, que traduz opiniões e sentimentos do emissor da mensagem. Então, o objetivo da função emotiva é colocar em evidência o emissor da mensagem. Como que você faz isso? Traduzindo opiniões e sentimentos desse emissor. Por isso, na função emotiva prevalece o eu, as emoções e sentimentos do emissor. Por exemplo, aqui, então, portanto, função emotiva expressiva é aquela que traduz opiniões e sentimentos do emissor da mensagem. Por exemplo, um trecho de um poema, o poema completo de Manuel Bandeira, que diz assim: eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é fogo, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E como versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Veja que o objetivo deste poema é, entre outras coisas, mostrar as opiniões e sentimentos do emissor da mensagem. Portanto, neste poema, prevalece a função emotiva. É muito importante que nós saibamos que é difícil um texto trazer apenas uma dessas funções. É preciso que nós observemos qual a função predominante no texto que está sendo analisado. Por exemplo, aqui nós temos a presença da valorização da mensagem, daqui a pouco nós vamos ver que a função poética está presente também, mas sobressai-se neste texto a função expressiva emotiva, porque procura traduzir os sentimentos e opiniões do emissor da mensagem. Agora, a função, aqui na página 101, né, a função poética da linguagem. Função poética, também chamada de função estética, é aquela que enfatiza a elaboração da mensagem, de modo a ressaltar o seu significado, produzindo assim a mensagem artística. Então veja que a função poética tem por finalidade colocar em evidência a mensagem, valorizando a mensagem. Como é que se valoriza uma mensagem? Escolhendo palavras adequadas, né? Colocando beleza na forma de escrever ou de falar. Então aí predomina a função poética, que tem por objetivo enfatizar a elaboração da mensagem por intermédio de escolha da melhor sonoridade das palavras mais adequadas, das palavras que caibam melhor no contexto, das palavras mais interessantes. Vamos ver um exemplo aqui. Acima dele, uma imensa coluna de fumo pairava como uma nuvem escura, e os raios do sol, perfurando-a aqui e ali, davam-lhe poéticos clarões. Era um segundo céu, uma cúpula sombria, sob a qual brilhavam espécies de lampadários, e acima da qual planava o azul inalterável do firmamento, que parecia 1000 vezes mais belo por essa efêmera aparição. Observem que neste fragmento de texto, o autor procurou passar uma mensagem, mas de uma forma valorizada, escolhendo melhor as palavras mais sonoras, as palavras mais adequadas para descrever o que está sendo dito aqui. Então, a valorização da mensagem é característica da função poética. Uma função poética também ocorre, por exemplo, quando você escolhe, o nome de um livro. Quando nós escolhemos o nome Manipulação de Texto para este livro, nós escolhemos um nome que nos pareceu mais adequado, um nome que pudesse traduzir melhor o que o livro representa. Isso também é função poética da linguagem. Quando você escolhe, por exemplo, o nome de um filho seu, você está usando a linguagem poética, né? Você discute aquele nome mais significativo, aquele nome mais poético, aquele nome mais sonoro, né? Aquele nome mais agradável para representar aquela pessoa que vai ser batizada, né? Aí a valorização da mensagem é característica da função poética. Aí na página 102 nós temos a função referencial. A função referencial ou denotativa é aquela que traduz objetivamente a realidade.
expõe uma informação sem comentários ou julgamentos por parte do emissor. É uma característica, então, da função referencial colocar em evidência o referente da mensagem, porque traduz a realidade objetiva da mensagem sem opiniões pessoais, sem a presença de função emotiva. Então, a predominância da função referencial. Função referencial ocorre em textos técnicos, em textos científicos, em textos jornalísticos. Por quê? A finalidade é de denotar, de traduzir a realidade, de colocar o referente em primeiro plano. Vamos ver, por exemplo, aqui um fragmento de texto. Aqui. José Paulo perdeu ontem, nas imediações da torre de TV, todos os seus documentos pessoais e também a documentação do seu veículo. Volkswagen Gol, placa GAT0202, recados pelo telefone e tal. Então vejam que aqui foi simplesmente transmitida uma mensagem, sem opinião, sem sentimento do emissor da mensagem, e também sem tentar influir no comportamento do receptor. Simplesmente a mensagem clara, objetiva, denotativa. Por isso aqui predomina a função referencial da linguagem. Agora, a função metalinguística, a metalinguagem, aquela que utiliza o código como assunto para a tradução do próprio código. O código como assunto para tratar do próprio código. Esse assunto está aí na página 102. Então, observe. Função metalinguística é aquela que utiliza o código como assunto ou como explicação do próprio código. É a linguagem típica do dicionário. Veja que um dicionário traz verbetes e explica o significado daqueles verbetes. Então, usa a língua portuguesa para explicar trechos da própria língua, palavras da própria língua. Vamos supor aqui, no dicionário Aurélio, né, a saudade, definição de saudade. Do latim solitate, soledade, solidão, através do arcaico soidade, suidade, com influência de saúde, substantivo feminino. Lembrança nostálgica e ao mesmo tempo suave de pessoas ou coisas distantes ou extintas, acompanhada do desejo de tornar a vê-las ou possuí-las. Mesma coisa que nostalgia. Então vejam que ele usou a língua portuguesa para explicar uma palavra da língua portuguesa. Portanto, predomina aqui a metalinguagem, a função metalinguística, que tem como principal objetivo usar o código como assunto ou explicação do próprio código. E a função fática, por último, aí na página 103, é aquela que tem por objetivo abrir, prolongar, testar ou interromper um canal de contato entre emissor e receptor. Por exemplo, letra de uma canção de Silvio Silva e Aldir Blanc, né? Amiga para essas coisas. Salve, como é que vai? Amigo, há quanto tempo? 1 ano mais. Posso sentar-me um pouco? Faço favor. A vida é um dilema. Nem sempre vale a pena. Ah, o que é que há? Rosa acabou comigo. Meu Deus, por quê? Nem Deus sabe o motivo. Deus é bom, mas não foi bom para mim. Todo amor um dia chega ao fim. Então vejam que neste texto, o que está sendo colocado em evidência? O canal da mensagem. É a linguagem típica, é a função típica do telefone, né? Quando você pega o seu aparelho celular, por exemplo, e liga para um amigo, você está abrindo uma comunicação com esse seu amigo. Então você está abrindo, prolongando, testando, interrompendo o canal de comunicação. Ou seja, você está fazendo uso da função fática da linguagem. Agora, é importante que nós saibamos que essas funções da linguagem também têm uma relação direta com os elementos do processo de comunicação. Nós vimos que os elementos do processo de comunicação são emissor, receptor, o canal, a mensagem, o código e o referente. E cada uma dessas funções de linguagem estão relacionadas com os elementos do processo de comunicação. O emissor usa a função emotiva, o referente, a função referencial, o canal, a função fática, a mensagem, a função poética, o código, a função metalinguística e o receptor, a função conativa. Então, para que o emissor mande uma mensagem ao receptor, é preciso que ele use um canal, usando a função fática, a mensagem, a função poética, que haja um referente, né, a função referencial, e que use um código, que é a função metalinguística. É bom que você tenha pelo menos uma noção boa acerca tanto dos elementos do processo de comunicação quanto das funções da linguagem.